Bom dia. Vamos dar início então a essa atividade, esse painel, que tem como tema Humanismo e Ciências Humanas. Quem vai fazer a exposição são os professores Maurício Abdala Guerrieri e Carlos Roberto Davi. O professor Maurício possui licenciatura plena em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado também em Educação pela mesma Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem experiência na área de Filosofia e Educação, com ênfase no campo da filosofia, filosofia das ciências, filosofia social e política, e no campo da educação, educação popular e teoria educacional crítica. Atua principalmente nos seguintes temas: filosofia da biologia, cooperação e emancipação, metodologia da educação popular, educação e emancipação. Possui livros publicados nessas temáticas no Brasil e na Espanha. E ele é organizador de um livro pelas Paulinas, Papa Francisco com os Movimentos Populares, que está aqui à disposição para quem quiser comprar na exposição lá no Pré-Anexo. O professor Carlos Roberto Davi possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em nível de bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Filosofia pela mesma universidade. Até 2010, quando se aposentou, foi professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Filosofia da UFMG e membro titular do colegiado do mesmo programa. Lecionou na UFMG diversas disciplinas nas áreas de psicanálise, metapsicologia, história do pensamento psicanalítico e filosofia, antropologia filosófica e epistemologia das ciências humanas, dedicando-se a pesquisar a interface psicanálise-filosofia e o pensamento hermenêutico contemporâneo, sobretudo Heidegger e Riquet. Atualmente é professor titular da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia e membro titular do colegiado do curso de pós-graduação em Filosofia. Então nós vamos começar o painel com a exposição do professor Maurício. Bom dia. Cumprimentar o professor Carlos Davi, Marcos, agradecer o convite para estar presente aqui. Enquanto isso, eu espero que o computador abra. Eu vim aqui até um pouquinho antes para tentar fazer o computador iniciar. Na hora que eu imprimi a minha fala, acabou a tinta da impressora, eu tive que trazer o computador. E agora estou esperando que a tecnologia contribui um pouco com isso. Bom, mas enquanto carrega, queria fazer uma breve introdução à minha fala, que tem como tema Humanismo e Ciências Humanas. Sei que vai ser uma fala bem pessoal, não vou percorrer todas as correntes teóricas que trataram o humanismo, que criticaram o humanismo, que propuseram o humanismo, para tentar fazer uma síntese pessoal, bastante relacionada à minha área de atuação, que é a filosofia da ciência, para pensar um pouco quais os desafios das ciências humanas diante dessa questão do humanismo. Então, e para falar do humanismo, humanismo é um termo, de certa medida, equívoco, é um termo polissêmico, ele não tem um único sentido, e várias proposições a respeito dele, tanto críticas como apologéticas. E eu queria delimitar em que sentido vou estar falando sobre o humanismo nessa minha modesta fala. E também fazer uma reflexão do humanismo com base nas ideias de imanência e transcendência que caracterizaram o surgimento do humanismo na Idade Moderna. E nesse sentido eu quero trabalhar com o humanismo, com a ideia de humanismo, nesse sentido, nesse primeiro sentido histórico, nessa fase de plasmação da modernidade. Certo que o humanismo, enquanto ideia, tem origens bem mais remotas, como foi até dito aqui na introdução,
pelo reitor da faculdade, tem origem em tradições mais remotas, mas eu queria trabalhar com a ideia fundamental que surge nesse período que eu chamo de sementeira da modernidade, que foi o Renascimento. E, nesse sentido, o humanismo foi a característica definidora desse período, o Renascimento, e se caracterizava pelo reconhecimento do valor do homem na sua totalidade e a tentativa de compreender o ser humano dentro do seu mundo, que era um mundo caracterizado pela natureza e pela história. O período do Renascimento ele teve uma característica muito típica, que foi a destranscendentalização do conhecimento natural, dentro de um processo de destranscendentalização das próprias relações econômicas e políticas, no contexto de um capitalismo em ascensão, um capitalismo mercantil em ascensão, e também, além dessa destranscendentalização do conhecimento natural, há um maior ambiente de liberdade para se conhecer as coisas por três meios distintos do conhecimento anterior. Primeiro, o recurso à contribuição de outros filósofos que não Aristóteles. Isso foi caracterizado por um período de ressurgimento do platonismo. O neoplatonismo era muito forte no Renascimento, inclusive há estudos mostrando a influência de Platão em Kepler e principalmente em Galileu. E quando a gente lê obras de Galileu, a gente vê o platonismo e a defesa do platonismo de forma muito intensa nos escritos de Galileu, e também por não só pela rejeição a Aristóteles por uma parte, mas também por uma releitura de Aristóteles, desprendendo Aristóteles da tradição escolástica. Então, o primeiro ponto, o primeiro meio de conhecer é o recurso a outros filósofos, a iluminação e a contribuição de outros filósofos que não Aristóteles, e principalmente aí Platão. E segundo meio, a inspiração de outras fontes da sabedoria, que não a Bíblia, e aí que marca muitos escritos de autores renascentistas o hermetismo, os escritos supostamente de Hermes, atribuídos de forma equivocada a Hermes Trismegisto, e depois foram ver que eram escritos medievais, a Cabala, os oráculos caldeus e várias outras fontes de sabedoria que não a Bíblia. E o terceiro meio, a experiência, mas não mais como mera observação, mas como ato de ir à natureza e inquirir a natureza e de fazer a natureza falar. É um período de experimentação e não propriamente da experiência como observação, que caracterizava um pouco o método de conhecimento aristotélico. Agora, esse período do Renascimento, pela falta de um método constituído, pela falta de uma base teórica, ele foi um período de muita experimentação, mas nulo em termos de constituição de uma ciência. Trouxe várias contribuições, mas misturadas com hermetismo, com magia, astronomia, astrologia, compondo uma coisa só. E isso, o recurso a outros meios de conhecimento que não o aristotelismo cristão, deu ao esforço do conhecimento a característica de imanência. A destranscendentalização do conhecimento no Renascimento cria um ambiente caracterizado pela imanência, obviamente refletindo a realidade social, econômica e política da época, e que dava ao homem, ao ser humano, a responsabilidade de conhecer a natureza a partir do seu próprio esforço e de conhecer-se a si mesmo como ser inserido na natureza e na história, como eu falei. E esse imanentismo do conhecimento renascentista, ele culmina com a ideia do cardeal Baroni, o cardeal César Baroni, que foi repetida, foi citada por Galileu na carta à Grã-Duquesa Cristina de Lorena. O imanentismo do conhecimento, ele não dizia respeito a coisas sobrenaturais, assim, conhecimento da natureza, um desprendimento do transcendentalismo científico e uma busca das causas naturais para fenômenos naturais, sem necessariamente, e evidentemente na época de fato não rejeitava, a abertura à transcendência. A frase do cardeal César Baroni
que Galileu cita na carta a Cristina de Lorena é a seguinte, citação literal da carta: repetirei aqui o que escutei de um eclesiástico de um grau muito elevado da hierarquia, a saber que a intenção do Espírito Santo é ensinar-nos como se vai ao céu e não como vai o céu. A inspiração transcendental, a inspiração religiosa, a inspiração do Espírito Santo, a inspiração bíblica, para Galileu, repetindo a frase do cardeal Maroni, era nos ensinar um caminho de vivência no mundo, uma lição de vida no mundo, uma orientação ética desse mundo para se atingir o plano transcendente, ou seja, como se vai ao céu. Porém, como vai ao céu, como se explica o sistema solar, como se explica as coisas, isso já não era mais a intenção do Espírito Santo. E foi exatamente esse humanismo renascentista que criou as condições para a Revolução Científica do século XVII, porque substituiu o transcendentalismo científico, que caracterizava o conhecimento medieval, pela ideia de imanência no naturalismo científico. Não se trata de rejeitar o plano divino, mas se trata de rejeitar a influência desse plano transcendente no conhecimento da natureza e no conhecimento do ser humano na história. Isso tinha a ver com a recusa a toda espécie de determinismo, porque era um período em que se estava gestando uma nova civilização que tinha como necessidade desfazer todo o cimento da antiga ordem para poder estabelecer a sua. Consequentemente, toda a crítica ao determinismo e toda a crítica a uma busca de uma autoridade fora do ser humano para justificar o sistema era rejeitada, e se buscava essa liberdade do ser humano para conhecer as coisas e definir os seus destinos. Agora, era uma busca da imanência do conhecimento, ainda era uma recusa ao transcendentalismo científico, sob aspecto epistemológico. Isso significa que era do ser humano que provinha a capacidade de conhecer o seu mundo, e não mais da transcendentalidade de um corpo de saber, que era caracterizado por uma soma, o aristotelismo cristão, caracterizado por uma soma de Aristóteles, Bíblia e os escritos eclesiásticos. E esse corpo de saber que seria chancelado por Deus por meio de uma instituição terrena que era a igreja. A rejeição era isso. E no mesmo movimento, o ser humano passa a ser compreendido como um ser constituído na sua relação de liberdade com o seu mundo, que era o mundo historicamente construído. E, consequentemente, podia ser historicamente construído no futuro. Essa era a ideia fundamental. Se ele foi historicamente construído até aquele momento de vivência, ele poderia também ser historicamente construído e transformado no decorrer do tempo. E tudo isso estava conectado ao processo de mudança pelo qual passava a sociedade europeia. Pode se chamar do espírito da época, num período em que a burguesia europeia estava em ascensão, constrangida pela ordem do plano objetivo e subjetivo do regime feudal, e precisava destranscendentalizar essa ordem, fazer ruir o cimento dessa ordem e estabelecer a liberdade do ser humano para definir os seus destinos, e com isso ela poderia avançar. Mas esse imanentismo renascentista, ele era oposto, como eu disse, só do transcendentalismo científico, e não oposto à ideia mesmo de transcendência. E, na minha opinião, o paradigma maior desse humanismo renascentista é Pico della Mirandola. No seu discurso sobre a dignidade humana, eu queria pedir a permissão para citar literalmente, para ler como é que ele coloca, como que ele estabelece a liberdade absoluta do ser humano, inclusive a inexistência de uma essência humana, sem rejeitar a ideia de Deus. Pelo contrário, dizendo que foi a benevolência de Deus, no ato de criação do ser humano, que concedeu ao ser humano a liberdade para ser o que ele quer, de não ter uma essência prévia a qual ele tivesse que se submeter. No discurso sobre a dignidade do homem, ao falar da criação do ser humano, Pico della Mirandola diz o seguinte, entre aspas: não seria digno do seu benéfico amor, ou seja, de Deus, que quem estava
que quem estava destinado a louvar nos outros a liberdade divina fosse constrangido a lamentá-la em si mesmo. Então, o ser humano tinha sido dado o destino de louvar a liberdade das criaturas e não poderia ser constrangido a lamentar a liberdade em si mesmo. Prossegue o Pico. Assim, Deus tomou o homem como obra de natureza indefinida e, colocando-o no meio do mundo, falou-lhe desse modo: ó Adão, não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão. A natureza bem definida dos outros seres é refreada por leis por nós, Deus falando, né? Por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei. E Deus disse ainda ao homem: não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses na forma que tivesse seguramente escolhido. Poderás degenerar até aos seres que são as bestas, poderás regenerar-te até as realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo. Ó suma liberalidade de Deus Pai, ó suma e admirável felicidade do homem, a qual é concedido obter o que deseja e ser aquilo que quer. Com essas palavras, Pico coloca, sem rejeitar a dimensão transcendental da existência de um Deus, da bondade de um Deus, da relação da criação, da criatura com a criação, ele estabelece a total liberdade e a inexistência de uma essência humana prévia, por um ato da bondade do próprio Deus. E esse espírito naturalista e imanentista, que era característico do Renascimento, ele tinha uma característica, então, exclusivamente demarcatória. Ele não tinha, nesse período, a ideia de retirar Deus do mundo. Era uma demarcação a respeito do conhecimento do mundo. Tinha uma aluna de mestrado, na defesa da dissertação dela, que disse que Copérnico veio tirar Deus do sistema solar, que a intenção do Copérnico era retirar Deus do universo. A minha interrogação na defesa foi se ela sabia que Copérnico era padre e permaneceu padre até o final da vida. Né? Porque a visão mítica que se tem do Renascimento é que foi o acender das luzes da razão pura, da razão instrumental, da razão técnica, da razão científica, em oposição ao obscurantismo da explicação religiosa ou de qualquer ideia de transcendência. Como na verdade não foi isso. Ela ainda tinha uma característica demarcatória, expressa na fala de Galileu, de que o Espírito Santo ensina como se vai ao céu, mas não como vai ao céu. Ou seja, siga a inspiração transcendental, siga a inspiração divina na sua conduta de vida, mas o conhecimento das coisas já torna desnecessário esse recurso a qualquer tipo de hipótese metafísica ou transcendental. E esse espírito demarcatório, ele prossegue na revolução científica até a sua conclusão teórica em Isaac Newton. Newton, nos princípios matemáticos de filosofia natural, ele descreve o espírito naturalista no qual ele estava imbuído. Diz ele, também citação literal: tudo que não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado uma hipótese. E as hipóteses, quer metafísicas ou físicas, quer de qualidades ocultas ou mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental. Nessa filosofia, as proposições particulares são inferidas dos fenômenos e depois tornadas gerais pela indução. Repetindo o método baconiano. Mas
Pode parecer que com isso Newton está rejeitando completamente qualquer ideia de divindade, qualquer ideia de Deus. Mas alguns parágrafos antes da mesma obra, ao falar do sistema solar, depois de explicar o seu funcionamento com base nas suas teorias, com base nas suas leis, que a propósito, embora ele fala que vem da indução, não vem da indução, mas é outra discussão, ele diz o seguinte: esse magnífico sistema do Sol, planetas e cometas, poderia somente proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Esse ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como o Senhor de tudo. E por causa de seu domínio, costuma-se chamá-lo Senhor Deus Pantocrator ou Soberano Universal. Na principal obra de Newton, que escreveu mais sobre alquimia e teologia do que sobre física, mas a obra pela qual é mais conhecido, suas contribuições para a ciência, Princípios Matemáticos de Filosofia Experimental, ele tem essa afirmação, embora não use, e não precise dessa hipótese para construir a sua explicação. Mas o que mostra que essa orientação de não recorrer a hipóteses metafísicas ou a um plano transcendental é uma orientação puramente metodológica e de demarcação de uma determinada atividade do conhecimento. Ou seja, a ciência livre de hipóteses metafísicas caberia entender o funcionamento do mundo, mas a reflexão sobre as causas últimas remetia ao plano transcendente. Isso até Newton. Também quando se fala de Laplace, quando apresentou seu trabalho a Napoleão falou: senti falta do Criador. Ele disse: eu não precisei dessa hipótese. Não sabe o que tinha na cabeça dele ao falar isso, se ele queria rejeitar ontologicamente Deus ou metodologicamente, epistemologicamente Deus. Bom, se fosse por Newton, é claro no escrito de Newton que ele rejeita a interferência de Deus no plano epistemológico. Bom, esse espírito que marcou uma época de transição, uma época de mudança, ele depois é embotado, ele é abortado, ele é substituído por uma necessidade de retranscendentalização do conhecimento. Isso é uma chave de leitura fundamental quando a gente pensa a modernidade e pensa o próprio humanismo. A ausência dessa chave de leitura nos faz ter a tentação de entender a modernidade de maneira homogênea e ou louvá-la de maneira homogênea e consequentemente equivocada, ou também de rejeitá-la de maneira homogênea e consequentemente também equivocada. Esse espírito imanentista do Renascimento, ele era propício ao espírito de uma época revolucionária, que durou séculos, né? Mas uma época revolucionária liderada pela burguesia europeia, que devia se livrar de toda a legitimação transcendental da ordem feudal. E essa legitimação transcendental, ela no plano objetivo, das leis, da organização política, da forma de se praticar a economia, e também no plano subjetivo, que era a maneira como se compreendia o mundo, a maneira como se compreendia o ser humano, como se compreendia a sociedade, a maneira como se compreendia as próprias relações do ser humano em si e com a natureza. No espírito dessa época, a tarefa, na época ainda, nesse período revolucionário, a tarefa principal era destruir uma ordem em função da outra nascente. E a derrubada dessa ordem fixada por centenas de anos deveria ocorrer, obviamente, tanto no plano objetivo, que culminou com revoluções reais na Europa, mas também no plano subjetivo. Agora, tão logo essa antiga ordem foi perdendo a hegemonia para uma nova configuração objetiva e subjetiva da realidade europeia, isso aconteceu através das revoluções, a primeira delas na metade do século XVII, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, inicialmente a Revolução Armada, liderada por Oliver Cromwell, que teve seu fim em 1648, e depois o estabelecimento da dinastia dos Orange, em 1688, que nós conhecemos na história como Revolução Gloriosa, embora não tenha sido uma revolução armada nem nada. E depois a Revolução Francesa, enfim, uma série de mudanças objetivas, criação de parlamentos, mudanças na legislação, e também das revoluções espirituais, que foi marcada pela
pela criação e estabelecimento de uma nova ciência, de uma nova ética, de uma nova forma de compreender o mundo. Nesse período, então, a ciência ela reencarna o transcendentalismo e substitui a igreja, que dava a chancela do transcendentalismo científico da Idade Média, substitui pela ciência, da maneira como ela depois foi compreendida, com base pela visão positivista e pela criação de uma hegemonia, na minha opinião, artificial, se der tempo eu falo por quê, da visão baconiana de ciência. Era necessário cimentar essa ordem que estava nascendo. Já não era mais um desafio de destruir uma ordem desigual. O desafio agora era como legitimar e justificar, no plano subjetivo, uma nova ordem que também era desigual. A ordem capitalista. A burguesia, para se estabelecer, teve que submeter aqueles que inclusive participaram da Revolução ao seu domínio. Isso não podia ser feito só pela força. Era preciso fazer isso também pela justificação teórica e espiritual. E aí foi dada a ciência, essa ciência que era desbravadora, essa ciência que tinha características de imanência, foi dada à ciência a tarefa de assumir o papel de guardiã das verdades. Agora se passava a compreender essas verdades, as novas verdades, não mais como verdades que provinham da extrema liberdade do ser humano, mas como verdades supra-humanas que eram inquestionáveis. E ao mesmo tempo foi dada à ciência também a tarefa de naturalizar essas novas ideias hegemônicas. Isso que justifica a proeminência de Bacon, Francis Bacon, e do positivismo após a Revolução Francesa. O Bacon, apesar do que se fala, não tem contribuição absolutamente nenhuma para a ciência. Bacon não fez ciência. Bacon não foi um filósofo natural da ordem de Galileu, da ordem de Descartes. Ele fazia um discurso sobre a ciência. Ele tinha uma proposição sobre a ciência, do que deveria ser a ciência. E se a gente lê o Novo Órgão de Francis Bacon, o experimento mental que ele faz para descobrir a natureza do calor, a gente vê uma coisa absolutamente sem nenhuma base. Fraca inclusive para a época. E lá você vê críticas de Bacon a Galileu por passar muito rapidamente de poucos experimentos para a generalização matemática. Para Bacon, Galileu seria só uma pessoa muito inteligente, mas não daria contribuição por não ter seguido o seu método. Para você ver como que Bacon não estava dentro do fazer de ciência na época. Mas o Bacon dava uma característica transcendental à ciência. E transcendental em todos os sentidos da palavra. Inclusive, é possível ler as ideias de Bacon dentro de uma perspectiva até religiosa. Primeiro, quando ele começa a falar, no primeiro caso, quando ele fala que é preciso quebrar os ídolos, os obstáculos conceituais, subjetivos, que nos impedem de chegar diretamente à natureza. A utilização do termo ídolo não é fortuita, não é uma criação só da cabeça dele, é uma referência à atitude dos iconoclastas, que ainda existia no seu tempo, embora a parte mais forte do movimento tenha sido antes dele, mas ainda existia no seu tempo aqueles da tradição protestante que dizia: não se pode interpor entre o ser humano e a revelação direta de Deus ídolos, as imagens. Por isso é preciso um contato direto do ser humano com Deus. O Bacon, ao usar o termo ídolos para esses obstáculos conceituais, esses obstáculos subjetivos que nos separavam dos segredos da natureza, ele está dizendo que é possível, retirando todas as mediações subjetivas. São 4 ídolos que ele coloca: os ídolos da caverna, da tribo, da caverna, do fórum e do teatro, que ele coloca como limitações subjetivas que nos impediriam de chegar diretamente à revelação da natureza. O cientista, na concepção de Bacon, seria uma espécie de sacerdote que, antes de fazer o ritual, passaria por um processo de ablução, de purificação, quebrando os ídolos, quebrando tudo aquilo que impede de chegar à verdade absoluta da natureza. Então ele já dá aos cientistas uma característica sacerdotal. Assim como todas as religiões, antes de você fazer
o ritual de aproximação a Deus, você precisa se purificar, cada religião, cada tradição tem um tipo de ritual. Na concepção baconiana, você consegue perceber uma espécie de necessidade de um ritual de purificação pela destruição, pela purgação, palavra que ele usa, pela purgação dos ídolos. E o seu método revelaria, o método que ele propõe, o método indutivo, revelaria diretamente os segredos da natureza sem nenhuma contaminação humana. Bom, se os segredos da natureza não têm nenhuma característica de uma contaminação humana, obviamente ela assume uma característica de transcendentalidade. Ele está além daquilo que o ser humano pode falar. Inclusive com uma reflexão que lembra muito a doutrina da concretização dos sacramentos. A ideia de que os sacramentos, eles têm a validade ex opere operato, independente da fé de quem administra. O padre administra os sacramentos, ele seguiu todos os rituais, está válido. Em Bacon isso aparece de uma maneira muito interessante. Ele diz, olha, vou citar a palavra do próprio Bacon. Bacon diz, o nosso método de descobrir a verdadeira ciência é de tal sorte que o muito pouco deixa a agudeza e robustez dos engenhos. Ele fala, não deve nada à engenhosidade do cientista, nem à robustez do espírito do cientista. Basta ele seguir o método que ele consegue chegar à verdade. Está dado. É como se a ciência também atuasse ex opere operato, desde que siga o método correto que ele propunha, que era o método indutivo. A metáfora que ele usa é um coxo correndo contra o melhor corredor do mundo. O coxo pode ganhar a corrida se ele seguir no caminho certo, desde que também o melhor corredor corra no caminho errado, porque cada vez mais que o corredor ágil se desvia do caminho, ele mais se afasta do ponto de chegada. E o coxo, seguindo o método, seguindo o caminho correto, a palavra método, né, vem de caminho, ele vai chegar primeiro que ele. Então, ele vai retirando inclusive a genialidade do cientista em nome dos segredos da revelação direta da natureza. A ciência em Bacon tem uma característica transcendental diferente da ciência realmente feita, que tem base galileana, cartesiana e depois na síntese newtoniana. A ciência realmente feita não tem nada de baconiana, mas o discurso sobre a ciência e a concepção de ciência que nós temos, ela foi transcendentalizada, porque o discurso baconiano era o mais propício para fazer uma nova instituição, no caso a ciência, substituir o papel que a igreja tinha em chancelar as verdades relacionadas à antiga ordem. A nova ordem precisava também de uma chancela, de um carimbo para as novas ideias. Mas quem daria esse carimbo se as revoluções burguesas haviam rompido a ligação de igreja com o Estado? Quem daria isso? Uma ciência agora com características transcendentais. Aí a sociedade moderna conseguiu se libertar da autoridade exclusiva da igreja do proferimento das verdades, mas acabou transferindo esse poder pontifical à ciência, concebida dessa maneira, inclusive com uma maneira até personalizada. Ela vira sujeito, um sujeito abstrato de fala, como se diz, a ciência diz. Quando passa num programa de televisão qualquer, uma pessoa de jaleco branco, as pessoas não se importam nem a formação dele. Se o Fantástico entrevistou uma pessoa de jaleco branco dizendo algo, não foi o doutor fulano de tal que disse aquilo. As pessoas dizem, a ciência disse. E esse espírito de transcendentalização cria em nós uma fala muito comum para quem convive nos ambientes eclesiais. A gente ouve muito algumas pessoas no ambiente de igreja dizer, isso não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia. Ou não sou eu que estou dizendo, é o Espírito que está falando em mim. Uma maneira de dizer, não há nenhuma característica humana na verdade que eu estou falando. Há uma característica de absolutidade, porque ela vem ou da palavra de Deus, ou da inspiração de Deus diretamente em mim. Mas quem aqui nunca viu alguma pessoa, um aluno, uma pessoa num bar, um vizinho, diz assim, isso não sou eu que estou dizendo, isso é provado cientificamente. Ou até, isso não é ninguém que está dizendo, isso é a ciência que diz.
Na estrutura, é a mesma argumentação e a mesma fala. Não é nenhum ser humano, não é nenhuma verdade contingente que está sendo proferida. É essa instituição, ciência, que diz coisas, que comprova coisas, que tem a última palavra em tudo, que está dizendo, dando uma característica de absolutidade às verdades. Então, a sociedade moderna transfere esse poder pontifical à ciência e veste os cientistas naturais com túnicas sacerdotais. E isso dá a quem é das ciências humanas um poder absolutamente reduzido quando vai se tratar de coisas da natureza, ou até mesmo de verdades sobre o ser humano. O saber imanente que havia caracterizado o humanismo da Renascença se transformou novamente em saber transcendente. E aí se aproveitou dessa ideia baconiana que transcendentalizava a ciência. Essa ruptura, eu vou insistir nisso mais à frente, ela é fundamental para entender o que aconteceu de fato na modernidade, nesse processo de plasmação da modernidade, e depois na conformação de uma modernidade já hegemonizada por uma classe social e por um sistema econômico. Sem essa chave de leitura, como eu disse, se joga, para usar a expressão bem batida, mas interessante, se joga a água do banho fora com a criança dentro. E é isso que eu acho que é o risco que nós corremos, de ao rejeitar tudo cair numas novidades pós-moderna, pós-estruturalista, pós isso, pós aquilo, o que a historiadora e filósofa Ellen Wood chama de agenda pós, que acaba rejeitando tudo que a modernidade traz desde o seu nascimento e tenta partir do zero, com vários riscos para o conhecimento do mundo e para as nossas relações, que não convém aqui, até por questão de tempo, citar. Bom, aí a ciência que devia estar ao serviço do ser humano, a ciência que foi desbravadora de novos mundos e questionadora da antiga ordem, a ciência que se colocava como crítica da antiga ordem, inclusive por isso a punição aos cientistas da época. Eu insisto muito, as pessoas acham que Galileu foi condenado, foi obrigado a rejeitar suas próprias ideias. As pessoas pensam na visão mítica que foi porque ele questionava a fé, porque sua cosmologia, ou sua ideia do sistema solar, questionava a Bíblia, embora a Bíblia não fale nada disso. Aí o pessoal diz, não, fala lá que Josué parou o sol, fez o sol parar. Então, segundo alguns, a Bíblia estava dizendo de forma dogmática que é o sol que mexe, porque diz que fez o sol parar. Não percebe que isso é uma linguagem nossa. E outra coisa, não percebe que do nosso ponto de referência, o sol realmente se mexe. Isso é questão de ponto de referência. O movimento absoluto não existe. O que Copérnico fez foi mudar o ponto de referência para o Sol. A partir do ponto de referência fixado no Sol, todos os outros corpos se movem ao redor do Sol, os corpos celestes. Mas, realmente, do ponto que você opta a escolher o ponto de referência à Terra, o Sol se move. Então, a Bíblia não está dizendo nada a respeito disso. E nem queria dizer isso. Mas se cria uma visão mítica de que a Igreja não queria essas verdades. Como se isso fosse um puro obscurantismo da religião. E aí sempre existe aquela eterna batalha entre as luzes da ciência e o obscurantismo da religiosidade. O que as pessoas não percebem é que Copérnico foi estimulado a publicação do livro por bispo. Dedica ao Papa, era Papa. Galileu era profundamente religioso. Vários de seus escritos mostram isso. A maior parte dos pensadores renascentistas eram papas. O que estava em jogo para a igreja, para o alto clero, era a sua condição de estamento dominante junto com a nobreza. E seu poder, tanto o poder da nobreza quanto do clero, era legitimado por uma ordem física, naturalizada por uma ordem física baseada em Aristóteles. Se essa ordem não é a correta, de onde vem a legitimação do poder desse estamento? Quando Copérnico lançou seu livro, não foi problema. Algumas décadas, quando começaram a defender a hipótese de Copérnico como também a hipótese física, e foi por esse motivo que Galileu foi condenado, porque ele defendia como realidade física.
E aí como fica? Se a Terra não é o centro, onde é que está o inferno? Se o inferno estava no fundo da Terra, a morada do capeta era lá no fundo da Terra. Por quê? Era o centro do universo, lugar da mais abjeta imperfeição. Na ordem aristotélica, o mundo era formado, o universo era formado por esferas concêntricas, partindo do mais imperfeito ao mais perfeito. Consequentemente, onde deveria morar o cujo? Lá no fundo da Terra. Mas se a Terra não é o centro do universo, a igreja está mentindo para a gente? Mas muitos diziam, não, isso não é problema. Mas se começa a se suspeitar de toda a legitimação discursiva do poder, não era de uma instituição, mas de estamento social, vem o temor dessa ordem ruim. Galileu foi proibido de defender o heliocentrismo como hipótese física, como hipótese astronômica, na época considerada hipótese, chamada de hipótese matemática. Ele estava livre para fazer isso. Só que Galileu era teimoso. Ele quis defender como hipótese física, ou, como na linguagem da época, como filosofia, não apenas como matemática. Bom, essa ciência desbravadora, questionadora de uma ordem, ela passou a legitimar essa nova ordem. E aí que ela assume as características que ela tem hoje e que é criticada. E que deve ser criticada. A minha questão é uma crítica à ciência ou uma crítica ao sequestro da ciência pela essa ordem que se estabeleceu. Nessa hora, a relatividade do tempo não funciona, né? Bom, a ciência passa a definir e controlar a nossa forma de ser no mundo, por 6 fatores que eu escolhi para destacar aqui. A primeira, a construção da hegemonia da concepção baconiana e positivista das ciências na formação da subjetividade, tanto no plano acadêmico como no senso comum. Se você perguntar a qualquer pessoa, da mais simples ao mais graduado cientista, desde que ele não tenha estudado filosofia da ciência, pede para ele explicar o que é a ciência. O que a ciência faz? Eu acho que 90% das opiniões vai reproduzir a concepção baconiana, sem sequer ter ouvido falar de Bacon. A ciência pega os fenômenos, estuda por indução, e daí são a verdade que é indiscutível, que é provada. Então, a construção dessa hegemonia, ela contribui para que a ciência passe a controlar a nossa vida. Segundo fator, e eu peço desculpa que eu vou ter que ser mais resumido e mais dogmático naquilo que eu falo, não vou poder explicar cada coisa por causa do tempo. A ocultação ou esquecimento das bases metafísicas, históricas e humanas das ciências, e nas ciências naturais, isso aparece na forma de um desprezo pelas teorias, não no fazer da ciência, mas no discursar sobre as ciências naturais, e a apresentação da ciência como descoberta. Nem na biografia dos próprios cientistas eles tratam as suas reflexões como descobertas. Mas, quando se fala da teoria da evolução de Darwin, o que os historiadores da ciência de orientação mais positivista dizem? Darwin descobriu a sua teoria da evolução na sua viagem no Beagle, no navio da coroa britânica que veio fazer a expedição pelas Américas. Você lê as cartas do Darwin, ele não fala em evolução em momento algum, nenhuma das cartas dele nesse período da viagem do Beagle. E na autobiografia de Darwin ele diz, na autobiografia dele, eu tinha os dados, tinha muitos dados, tinha muita pesquisa, mas não tinha uma teoria com a qual trabalhar. Lendo por distração o ensaio sobre as populações de maltos, eu achei ali a minha teoria. A biografia dele, ele falando. E na origem das espécies, vou repetir isso depois, vou mencionar isso depois. Na origem das espécies, na introdução do capítulo 3, ele diz: a minha ideia é a ideia do senhor Malthus aplicada com muito mais força aos reinos animal e vegetal. Ele disse que pegou a teoria de Malthus e aplicou à natureza. Não, mas isso não pode ser na visão de um saber transcendental. Então, como é que se conta a história? Darwin, com 22 anos, formado em teologia, a única graduação que ele teve foi teologia, fez medicina, não terminou.
foi recolhendo coisas e ali, como se estivesse lá presente a verdade, ele descobriu a sua teoria da evolução. Einstein descobriu a teoria da relatividade. Só precisa dizer como que ele, trabalhando no escritório de patentes, carimbando coisas, descobriu a teoria da relatividade. Talvez a relatividade do tempo tenha sido a inspiração daquele trabalho sacal que ele tinha, como eu estou necessitando, não por seu trabalho sacal, eu estou constrangido pelo tempo, ansioso pela relatividade do tempo. Mas, na realidade histórica, onde que Einstein estava pesquisando? Em teorias, inspirado pela sua genialidade, e óbvio, isso não desmerece de forma alguma as suas teorias, mas essa apresentação da teoria como descoberta, desprezo pelas teorias, e por esse fator humano, é o segundo fator de transcendentalização da ciência. Terceiro, a colonização dos saberes humanos sociais pelas ciências naturais. Uma colonização que resultou numa espécie de mimetização das ciências humanos sociais com relação às ciências naturais. É a sociologia querendo ser ciência social, é o direito querendo ser ciência jurídica, é a politicologia querendo ser ciência política. Para ter o direito de cidadania no mundo ainda sob a hegemonia do positivismo, até algumas décadas na academia, até pouco tempo na academia ainda tinha hegemonia do positivismo, então todo mundo queria ser ciência e queria imitar, queria ter uma teoria compartilhada por todos e métodos que pudessem simplesmente aplicar essa teoria compartilhada como verdade a toda a realidade. Fora disso, tudo seria ideologia. Os sociólogos se debateram muito tempo com isso e ainda se debatem com essa necessidade de fundamentar, ter uma fundamentação última da sociologia. Bom, indo para o quarto, também a ciência assume esse papel por meio da naturalização das ideias sociais, que foi o que Darwin fez. Quando ele pega Malthus e aplica para a natureza, o que ele está fazendo? Olha, essas ideias sociais são regras naturais. Ele cita Herbert Spencer 5 vezes no seu livro Origem das Espécies. E diz, inclusive, que a ideia do Spencer de sobrevivência do mais apto seria muito mais adequada para o que ele chama de seleção natural. Mas como o termo já é uma nova edição, então o termo já está colocado, eu não vou substituir. Mas a ideia de sobrevivência do mais apto é de Malthus, a ideia de sobrevivência do mais apto é de Spencer, e a ideia de luta pela sobrevivência é de Malthus. Hoje, quando se fala dessas duas ideias, qualquer lugar que você falar, de onde vem a ideia de luta pela sobrevivência e sobrevivência do mais apto? A maioria das pessoas vai dizer de Darwin. Não, vem de Malthus e Spencer. E posteriormente, com a sociobiologia e a própria biologia, a sociologia que decorre da visão de Dawkins, no seu livro Gênio e Egoísmo, em que ele está estudando os genes, ou está falando sobre os genes, está falando sobre os genes, e percebe nos genes, ou interpreta nos genes, o comportamento egoísta. Se é que é possível atribuir algum tipo de comportamento humano a um pedaço de matéria que não está vivo. Mas esse é um outro questionamento. Mas ele, ao atribuir isso aos genes, ele diz: seria muito ruim, eu mesmo não gostaria, ele fala, de viver numa sociedade regida pelo egoísmo implacável dos genes. Mas por mais que nós não gostemos de uma coisa, ela não deixa de ser verdade. Primeiro, ele se coloca como o profeta Jeremias. Eu não queria ter essa verdade, eu não queria ser um profeta. Eu preferia ser abortado no ventre da minha mãe, mas eu não posso me calar diante da verdade. Ele fala, eu não gosto também dessa verdade, que a sociedade é regida pelo egoísmo implacável dos genes, mas nem por isso deixa de ser verdadeiro. Primeiro, essa crença na verdade. Segundo, a passagem sem nenhuma transição de um suposto comportamento de um pedaço de matéria, porque o gene é uma molécula que só tem sentido para a vida dentro de uma célula. Fora dela, em interação com as outras organelas e partes da célula, não tem vida, não tem nada. Primeiro é atribuir egoísmo a isso, e depois atribuir à sociedade a necessidade de ser regida por esse comportamento suposto dos genes. Mas é uma sociologização da biologia, ou uma naturalização de um comportamento social.
Em alguns auditórios que eu já falei, algumas audiências que eu já falei, eu brincava falando de inventar o gênio amoroso. As pessoas riam. Por que gênio amoroso é motivo de risada e gênio egoísta não? Eu digo, o mesmo motivo de risada tem que ser para os dois. Eu acho que também amorosidade ou egoísmo são comportamentos humanos, não se atribui a pedaço de matéria. Eu não posso explicar as rochas sedimentares por um princípio amoroso, no sentido, não sei como metáfora, mas por um princípio amoroso que caracteriza as relações humanas. O geólogo que dissesse isso ia ser ridicularizado. E o Dawkins não usa isso como metáfora. O egoísmo dos gênios é quase como um princípio físico que caracteriza o comportamento dos gênios. Isso tem esse quarto. O quinto, decorrente de tudo isso, o determinismo genético na ideia de natureza humana. Dawkins é um exemplo clássico disso. Diz, olha, somos egoístas porque os gênios nos determinam assim. E, consequentemente, a sociedade é egoísta, não porque ela tem um sistema que nos leva a isso. O determinismo astrológico que ruiu com o copernicanismo precisava de um substituto. Dizer, a sociedade é assim porque tem que ser, livra a nossa capacidade crítica, ou seja, livra a sociedade da nossa crítica. Então é preciso dizer, é assim porque tem que ser. Mas se não são os astros, se não é Deus, quem? Os gênios. E aí nós tem exemplos abundantes de revistas o tempo todo. A super interessante uma vez, que não é revista científica, é de jornalismo científico, a gente tem que se atentar para isso, anunciando na capa que uma bióloga tinha descoberto o gene de Deus, os genes responsáveis por gerar em nós a crença na divindade. Já que tudo é explicado geneticamente, então, se eu tenho um dom musical, se eu tenho uma inteligência maior ou menor, até os genes da pobreza poderia ser identificado. Ela identificou os genes de Deus. Se vocês um dia puderem, ou se tiverem a oportunidade de descobrir que o determinismo genético é tão científico quanto a astrologia, vocês vão se assustar na quantidade de material que tem falando desse determinismo genético sem nenhuma base científica real. O determinismo genético no comportamento, não das doenças, não dos nossos traços físicos, mas nos talentos, na pobreza, etc. E o sexto, o mito do progresso, que concede vida própria aos avanços científicos e tecnológicos, livrando esses avanços de qualquer responsabilidade moral, ecológica ou social. Não nos cabe questionar, o progresso tem vida própria. Querendo ou não, a gente vai chegar lá. Eu dando aula de filosofia da ciência, o tempo todo me deparo com alunos que dizem, professor, não tem jeito, é o avanço da ciência, ninguém detém. Ou seja, a ciência tem e o progresso da ciência, da tecnologia, ele passa a ter um motor próprio, que independe dos seres humanos, o que é um mito, porque não consegue perceber os usos e as necessidades de uso que direcionam o fazer da ciência. Eu posso passar 5 minutinhos? Oi? Não, além dos 5 minutinhos que eu já passei, seria possível? Bom, agora eu vou ter que fazer aquela coisa chata da leitura, né? Aí que surge na modernidade a ideia de humanismo determinista, diferente do humanismo que surge no seu processo de plasmação. A ideia de uma natureza humana adequada aos valores sociais hegemônicos e guiada pela razão instrumental. O naturalismo científico imanentista foi substituído por esse naturalismo metafísico transcendentalista. O naturalismo científico imanentista, ele é de ordem metodológica, e o naturalismo metafísico transcendentalista, ele é de ordem ontológica. Ele não é uma demarcação. Bom, pena não poder trabalhar isso. A ausência dessa chave de leitura faz que as pessoas confundam o que fizeram com as ideias da modernidade com as próprias ideias. Quando eu ouço, por exemplo, um grande sociólogo, Leonardo Boff sempre cita ele, Boaventura de Souza Santos, atribuir os males da modernidade, as promessas da modernidade, eu tenho um certo receio, eu tenho um certo pé atrás, porque atribui as promessas, atribui as ideias, os males que nós estamos vivendo, e não ao sequestro e apropriação dessas ideias por uma classe hegemônica, por interesses hegemônicos. E aí o que é necessário? O retorno ao humanismo original das ciências humanas. Parece ter uma contradição, as ciências humanas retomarem o humanismo, mas faz sentido dentro disso, porque elas foram colonizadas pelas ciências naturais.
Isso significa retomar a imanência do conhecimento e estabelecer uma relação diferente com as ciências naturais, pautada em 3 princípios, e aí eu encerro. A recusa da colonização das ciências humanas pelas ciências naturais, mas com muito cuidado, porque por outro lado, e é o segundo ponto, o cuidado para não rejeitar de maneira alguma as contribuições das ciências naturais para as nossas reflexões, porque senão nós caímos no irracionalismo ou numa postura antirracional e anticientífica que caracteriza muitas elaborações dos pós-modernos. Mas também um outro risco, terceiro, evitar a recolonização com base em interpretações das novidades das ciências naturais. Nós vimos aqui a fala do Leonardo Boff, que tem um perigo, que a gente achar, não o perigo dele, pelo amor de Deus, quem sou eu de fazer algum comentário, alguma crítica a quem foi meu mestre e a quem é meu mestre ainda, tá? Porque a crítica a essas grandes pessoas indica que provavelmente é você que está no caminho errado, mas a maneira de se entender essas ideias pode nos dar o seguinte: a ciência já provou que o destino do mundo é a cooperação, é a relação entre todos, nada nos resta fazer. Porque se o cosmos tende à cooperação, à integração de todos, qual a responsabilidade que é dada ao ser humano se isso é uma lei natural? Esse é um risco de uma interpretação equivocada, que é uma recolonização das ciências naturais das ciências humanas. E aí, que eu digo, retomar o humanismo originário é dizer, as ciências humanas são humanas, e com isso ela tem que construir as suas bases fundamentais, e ela vai continuar fluida, vai eternamente continuar e enfrentar o problema que Michel Louvi chama do problema de Barão de Munchausen, que montado no seu cavalo, atolou, estava no atoleiro, falou: como é que vamos sair daqui? Puxando o próprio cabelo, ele conseguiu sair. A fundamentação das ciências humanas por aqueles que as estão fazendo, que são objetos e sujeitos, cria um problema no Barão de Munchausen, mas é um problema que a gente tem que enfrentar e vai enfrentar. Evitar então a colonização das ciências naturais das ciências humanas, mas também evitar a recusa das ciências naturais e ao mesmo tempo a recolonização num certo entusiasmo muito ingênuo e apressado com as novidades da ciência. Concluo dizendo o seguinte: todas as descobertas da ciência podem ser interpretadas de maneiras distintas. Quando foi dado de maneira inequívoca que o Homo habilis, primeira bifurcação da espécie Homo, dos primatas que nos antecederam, partilhava a comida, fazia cooperação, isso foi um elemento fundamental no seu processo evolutivo, e isso foi estabelecido como um ponto pacífico entre os biólogos. Não se estabeleceu imediatamente a ideia da cooperação, botaram o nome disso de furto consentido. Ele não estava partilhando a comida, ele estava no interesse egoístico, deixando o outro roubar, para que o dia que ele precisasse pudesse roubar do outro. Então, se até um ato de cooperação que virou pacífico na biologia é interpretado assim, todos os outros elementos podem ser interpretados dessa maneira. Logo, as ciências humanas têm que tentar construir o seu fundamento em si próprio, e por isso assumir os seus pressupostos, e elas também são elementos em disputa na sociedade. A gente tem que assumir essa disputa, tem que reconhecer que, como algo humano, ela vai ter as características do ser humano, eternamente inacabada, eternamente contraditória e eternamente conflituosa. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Agora eu chamo o professor Carlos Davi para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui, participando dessa atividade da FAGE, uma casa a qual eu tenho a honra de pertencer, e junto aqui com o professor Maurício, que eu não conhecia, não sei de nome, mas prestei muita atenção naquilo que ele falou, e a gente tem que aproveitar todas as oportunidades de aprendizagem. E também ao lado do meu compadre Marco Heleno, que é padrinho da minha filha mais nova. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O que eu vou fazer
é o seguinte: o que tenho achado interessante é que existe uma série de convergências nas falas, e o que pode ocorrer é que às vezes alguns pontos, porque as falas são densas e longas, fiquem um pouco obscuros. Então a minha fala é uma espécie de nota, não com a pretensão de ser uma nota de esclarecimento, mas é como se fosse um pequeno retalho de ideias que pode servir, talvez, para alguém usar o retalho para tecer a sua própria colcha de conhecimentos. Se o retalho não servir para uma colcha, que sirva como um remendo. Então, esses trapos ou esses retalhos de ideias que eu vou trazer podem ser lidas como notas. Por exemplo, em relação à conferência do padre Paul Gilbert, quando ele fala de Sartre e de Heidegger. A terceira parte já escapa de qualquer possibilidade. E um tópico é retomar também a fala de abertura, né, do padre Geraldo Demore, quando ele cita, um texto do nosso querido e inesquecível mestre Henrique Vaz. Em relação à conferência do Leonardo Boff, eu confesso que eu não tenho nenhuma competência para falar, porque eu desconheço tudo sobre cosmologia, mas no final eu faço uma pequena observação na linha da razão sensível e cordial. Então são essas notas, que eu estou chamando de retalhos. Mas para que essas notas não fiquem dispersas e excessivamente fragmentárias, eu vou seguir um roteiro. Eu vou abordar essas coisas em 4 pontos, talvez. O primeiro ponto seria uma observação um pouco impressionista, sobre o motivo, ou pelo menos aquilo que me parece, o motivo de uma intervenção filosófica acerca do humanismo em tempos sombrios. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu retomo, sem querer repetir demasiadamente, aquilo que está no início do artigo do Padre Vaz sobre o humanismo, ao qual foi citado aí pelo Padre Geraldo Demore. O terceiro ponto, eu entro um pouco na questão das ciências humanas, sem, digamos assim, essa reconstrução que o professor Maurício fez, longa, a partir de Bacon e com uma série de discussões sobre a ciência, mas não com tanta, vamos dizer, erudição, mas uma observação sobre a situação das ciências humanas. E no quarto ponto, então, à luz da controvérsia em torno do humanismo, eu vou trazer um recado, talvez, que é proveniente da psicanálise sobre a questão da razão sensível. Então, são esses 4 pontos. O primeiro ponto, então, é por que uma intervenção filosófica sobre o tema do humanismo, quando o humanismo vem associado aos tempos sombrios. Ora, a primeira reação, a primeira atitude, a mais espontânea, a mais imediata, quando nós falamos em tempos sombrios, são os tempos sombrios que nós vivemos no Brasil. Nós vivemos no Brasil um tempo de terrível obscurantismo em todas as esferas. Ora, isso não é sem relevância. Essa questão não é uma questão meramente circunstancial que nós podemos deixar de lado. Como, por exemplo, Derrida
né, ao falar do diálogo, se não me engano, Menon, que Sócrates leva Menon a demonstrar um teorema matemático, geométrico, ele fala bem, mas não podemos esquecer que quem demonstra é um escravo. Portanto, né, essa situação triste que nós vivemos, e sobretudo uma situação em que nós temos muita dificuldade de ver perspectivas futuras, viáveis, essa situação que caracteriza, não é, as sombras dos nossos tempos, e é nelas que nós temos que exercer o humanismo crítico, o humanismo militante, o humanismo lúcido. Ora, mas é claro que isso, que é um solo no qual nós vivemos, é um solo onde a própria filosofia se enraiza. É o topos da filosofia, da mesma forma que os conflitos da sociedade democrática ateniense, daquela sociedade nascente, aqueles conflitos vão alimentar a filosofia de Sócrates, depois de Platão e depois de Aristóteles. É o desafio, por exemplo, do conflito, da polaridade das doxoi, das opiniões, dos interesses, das paixões políticas, que fazem, digamos assim, o solo, o topos, onde nasce a filosofia. Mas, evidentemente, esse topos, que dá origem, digamos, a essa árvore do conhecimento filosófico, não esgota, digamos, toda essa ramagem que se estende, todos esses frutos que a árvore produz. Por isso que a filosofia, ela tem junto com a dimensão tópica da sua origem, a dimensão epocal, ela também tem uma dimensão atópica, uma dimensão intempestiva, né? Uma dimensão não epocal. Ou seja, existe na filosofia essa tensão entre a seiva tópica dos problemas que nós vivemos e o esforço especulativo que vai render os frutos, não é, do trabalho da reflexão crítica. E, portanto, embora nós não possamos desdenhar, se nós queremos cultivar o humanismo das questões duras, imediatas que nós vivemos, os tempos sombrios não se esgotam aqui. Essa expressão tempos sombrios, ela parece imediatamente inspirada na coletânea de ensaios que foram reunidos por Hannah Arendt em 1968, Homens em Tempos Sombrios, em que ela traçou um pouco o itinerário, né, de diferentes filósofos, como, por exemplo, Karl Jaspers, que combateu, né, o nazismo, e Heidegger, o seu mestre, que cedeu, digamos assim, às seduções do nazismo na década de 30. E ambos, Jaspers e Heidegger, foram reunidos como homens eminentes pelos seus frutos de pensamento, como ela reconhece explicitamente em Heidegger, pelos seus frutos de pensamento, como homens cuja grandeza é uma espécie de resistência, apesar dessas diferenças, desses traçados biográficos, aos tempos sombrios. Mas sombras. No início da dialética do esclarecimento de Horkheimer e Adorno, logo no início, ele diz o seguinte: o esclarecimento, eu vou citar literalmente, o esclarecimento que quis educar a humanidade para além do medo, hoje ilumina um mundo de ruínas e de catástrofes. Ou seja, a sombra, a obscuridade, ela
não está ligada em termos meramente opositivos à luz, como se de um lado, maniqueisticamente, nós tivéssemos a escuridão, as trevas, e de outro lado, a luz. Mas é a própria esclarecimento, é a própria, e esse é o título do livro, é a própria dialética do esclarecimento, é a própria dialética do iluminismo, a própria dialética da luz que produz a grande catástrofe que esse livro tenta enfrentar no contexto da Segunda Guerra Mundial. Portanto, os tempos sombrios, eles não podem ser só enfrentados através da militância. Eles exigem uma reflexão crítica que tenha uma estatura atópica, que, vamos dizer, consiga estabelecer um certo afastamento do calor das emoções e do calor dos nossos compromissos imediatos. E é por isso que o filósofo, sendo, se o for, um humanista, ele não pode simplesmente endossar a retórica fácil do humanismo ou a retórica fácil dos direitos humanos. Vamos pegar, por exemplo, a questão da violência. Ser humanista é muito difícil, né? Mas a retórica é fácil. Vamos pegar, por exemplo, a questão da violência. A violência, ela tem um primeiro aparecimento muito imediato, aquilo que Slavoj Žižek chama de violência subjetiva, porque elas nos tocam afetivamente, como a gente vê todos os dias quando liga a televisão e vê as imagens de violência com as quais nós às vezes nos identificamos com as vítimas, mas é como se fosse assim, aquele momento ele fosse apenas um pico. Há uma situação de paz, depois há um pico, depois novamente uma situação de paz. Ou porque aquela violência foi resolvida através de um bombeiro, como nós vimos recentemente, o sequestro lá do ônibus no Rio, aparentemente um bombeiro, porque todos os reféns foram soltos, apesar da bobajada lá do governador, mas aquilo foi resolvido, quando na verdade a reflexão crítica ela nos permite alongar o olhar histórico e ver que a violência cruenta, essa violência brota o sangue, ela aparece sucessivamente, como diz Hannah Arendt, os tempos sombrios não são os tempos de hoje simplesmente, eles não são tempos raros na história. Mas se nós aguçarmos mais o olhar, nós vamos ver que mesmo entre os picos de violência, existe uma violência silenciosa, uma violência surda, uma exclusão, como nós vemos no Brasil, como somos herdeiros dessa chaga que ainda não cessa de sangrar, que é a chaga da escravidão, que em 30 anos, tomando como referência, se não me engano 2008, mas agora estou na dúvida da estatística, foram mortos 1 milhão de pessoas aqui no Brasil, da cordialidade, e a maior parte desses mortos eram pobres, jovens e negros. Quer dizer, essa escravidão que não está no passado, mas que sangra no presente. Mas para vê-la é preciso alongar os olhos do tempo, alongar os olhos da história, o que é difícil, porque a nossa biografia é pequena. Nós vivemos poucos anos, e esse tempo pequeno que nós temos, ele torna-se o centro, ou seja, o ponto de vista a partir do qual nós olhamos o mundo. Mas esse aguçamento não é apenas um alongamento no tempo, mas é também uma penetração estrutural para ir buscar as raízes
estruturais dessa violência que se oculta, digamos, sob o manto da paz. Então, é isso que nos estimula ao exercício de tudo isso, citando Sartre, Heidegger, Bacon, Galileu, Newton, que não é apenas o gosto da erudição, mas digamos, o fermento, o adubo que a erudição traz para a reflexão crítica, capaz de aguçar nosso olhar para o mundo em que nós vivemos. Portanto, aqui, se nós pensarmos no nascimento da filosofia, eu vou fazer a seguinte distinção, apenas dentro da economia dessa exposição. A distinção é de 3 termos: a humanidade, o humano e o humanismo. A humanidade como realidade biológica, a realidade física, a realidade também social, cultural, que é o conjunto dos seres humanos. A humanidade como essa efetividade, que é o conjunto dos seres humanos. O humano como instância normativa acerca da humanidade. Não a humanidade tal qual é, mas a humanidade como deve ser. Esse dever ser, ele teria que ser definido por uma instância normativa, e aqui eu vou usar o termo que o professor Maurício várias vezes usou, por uma instância transcendental. Essa instância transcendental, ela produz um efeito de normatização sobre a sociedade. Por exemplo, quando Platão constrói toda a sua teoria metafísica da justiça, aquilo é uma instância transcendental para pensar o sentido da justiça dentro de uma sociedade como aquela sociedade democrática ateniense. Isso é humano, não é a humanidade. Nesse sentido, a gente pode dizer que o humanismo é exatamente esse encontro entre o humano normativo, transcendental, com a humanidade efetiva, real. Ou seja, o humanismo, como é consagrado no Renascimento, ele é uma proposta pedagógica, é a proposta de educar o homem em sua humanização, tornar a humanidade humana. Portanto, essa distinção nós temos a humanidade como efetividade, o humano como normatividade de fundamento transcendental e o humanismo como o encontro sempre tenso e jamais terminado entre essas duas grandezas. Portanto, essa seria, a meu ver, o escopo dessa temática do humanismo nesse contexto dos tempos sombrios. Agora já o segundo ponto. O segundo ponto, retomando o que foi colocado pelo Padre Vaz, pelo Padre Geraldo Demore, a gente pode dizer, e essa instância transcendental, e o humano, como é que ela se constituiu? Eu não vou me alongar muito nisso, porque isso já foi dito. Então, são 3 matrizes. Uma matriz, a matriz grega. Essa matriz grega, ela utiliza, digamos assim, utiliza não é um bom termo, mas ela se compõe de 3 dimensões. Como diz o Padre Vaz, tem, digamos, a dimensão da interioridade da psique, que seria propriamente a contribuição socrática, tem a dimensão noética da inteligência espiritual platônica e tem a dimensão do homem como zon logikon, como animal racional,
na qual se dá a unidade biopsíquica do humano e que é a contribuição aristotélica, a ousia, o homem como substância biopsíquica, a ousia aristotélica. Então nós temos a psique socrática, nós temos o nous platônico e nós temos a ousia aristotélica. Vamos dizer assim, formando um nó que está na base, digamos assim, dessa instância transcendental grega, cujo horizonte mais distante aparece naquela expressão da República de uma transcendência que transcende o ser, uma epekeinatesousias, algo que transcende o ser, que seria o bem. E aí então nós temos o horizonte mais distante da transcendência. Por isso que o humano tem um vínculo, digamos assim, na nossa tradição ocidental, eu não conheço outras tradições, tem um vínculo constitutivo com a transcendência. Ora, a outra fonte, que é a fonte bíblica, é a antropologia da imago Dei, a antropologia da imagem, do homem como imagem de Deus. Aqui então a transcendência ganha um outro alcance. Por quê? Não é? Porque não se trata mais de uma definição do homem, seja como alma, seja como espírito, seja como psique, seja como nous, o espírito no sentido noético, seja como ousia, como substância, uma determinação da essência humana, mas o homem como vocacionado para um existir, para uma transcendência, digamos, fora, né? Se a gente pode dizer em termos do modo de pensar cosmocêntrico, fora, aí entre aspas, do cosmos. Então, se nós temos de um lado, não é, uma medida, uma instância de medida do homem no transcendentalismo grego, de outro lado nós temos outra instância de medida que é o paradigma da imagem, não é, na antropologia de origem bíblica. Isso depois, não é, Heidegger vai valorizar, porque Heidegger vai dizer que essa antropologia de origem bíblica, ela é uma fonte muito interessante de pensar o homem, não como uma essência, portanto, como um ente, com uma diferença específica, ou seja, situar o homem, né, digamos, na escala dos entes e introduzir simplesmente uma diferença específica, mas pensar o homem não como essência, mas como uma condição existencial. Heidegger, ele vai dizer, essa é a grande contribuição da antropologia de origem bíblica. O homem, ele vive em diferentes condições, né? Como status integraciones, né? no paraíso, como status corrupciones no pecado, como, enfim, né? Status glória, né? A luz da ressurreição, tudo isso, né? São modos de falar da condição existencial do humano. Isso então é outra grande fonte do humanismo. E tudo isso vai se entrecruzando a partir do século XIII. O Padre Vaz, no último livro que chegou aqui na FAGE, junto com, infelizmente, com o seu corpo, quando ele morreu, no mesmo dia chegou o livro, e foi o dia do velório do Padre Vaz, que são os escritos de Filosofia 7, ele vai discutir exatamente como se dá esse entrecruzamento desse transcendental grego, cujo horizonte mais distante é o além do ser, que aparece nessa expressão da República, e o transcendental absoluto do Deus Criador a partir do nada, da antropologia de origem bíblica,
e como que isso se entrecruza, né, no século XIII, com, digamos assim, duas metafísicas: a metafísica da essência, a metafísica do eidos, de origem grega, e a metafísica do esse, a metafísica do existir, de origem bíblica. Muito bem. Isso é o humanismo. É o humanismo aqui referido, lembrando, né, a distinção, humanidade, humano, como essa instância, e humanismo, é o humanismo referido a uma instância transcendental no sentido clássico do termo. Ora, com a revolução científica, já passo para o terceiro ponto. Estou indo bem, Marco? No terceiro ponto, com a revolução científica, o que vai acontecer? Essa visão, que era em grande parte, encontrou em grande parte sua expressão na física aristotélica, de alguma forma é desmontada. Eu não vou me estender sobre isso, né? O professor Maurício falou sobre esse tópico, mas ela é desmontada. Então, como que fica o humano diante da desmontagem da instância normativa transcendental com essa fonte grega e bíblica? Ora, essa fonte não é pacífica. Existe tensão, como eu falei aí, umas duas maneiras diferentes de ver a transcendência, a de origem bíblica e de origem grega. E há, portanto, né, toda uma contraposição que vai alimentar, por exemplo, a discussão do século XIII, né, que a discussão entre essas duas, vamos falar assim, metafísicas: a metafísica do ente, a metafísica da essência, e a metafísica do esse, a metafísica da existência. Existe uma tensão, existe um conflito, não era uma paz. Ora, com a transposição, após a Revolução Científica do século XVII, essa tensão vai ganhar um outro estatuto. Como que a gente pode ver esse outro estatuto, sem querer entrar mais propriamente nos elos muito difíceis dessa passagem? Vai ser a tensão entre duas maneiras diferentes de ver a nova inteligibilidade científica, que é uma inteligibilidade muito singular. Daqui a pouquinho eu falo. Primeiro eu vou falar das duas maneiras em que essa transposição do humano, ou a transposição antropológica, ela vai encontrar, depois da Revolução Científica, né, a atenção clássica. É entre o transcendental e o empírico, ou entre o transcendental e o imanente. Mas deixa eu falar de uma maneira assim, que é um pouco mais palatável. É o seguinte, né? Eu falo lá com os meus alunos: está uma água esquentando, e alguém me pergunta, a água está quente? Eu olho e falo: não, está muito quente. Aí a pessoa pega para usar água para fazer um chá e fala: não, eu estou achando água fria. O cientista coloca um termômetro, porque ele não está interessado naquilo que são as qualidades secundárias. Ou seja, ele não está interessado se está morno, se está frio, se está quente, na minha vivência. Como não está interessado se eu estou triste, se eu estou alegre, ou se eu estou fazendo cálculo de matemática numa depressão ou numa euforia, isso não interessa. Portanto, a nova inteligibilidade, ela exclui a nossa demanda de sentido existencial. Essa exclusão da demanda de sentido é condição de possibilidade da nova inteligibilidade do mundo, supostamente muito mais rigorosa. Aquilo que um francês chamado Gérard Jorlin chamou de geometrização à outrance, ou seja, há uma espécie de matematização radical da natureza. Em consequência disso, nós temos que pensar qual que é a fonte dessa inteligibilidade.
E aí então é preciso dizer, a fonte da inteligibilidade é o sujeito. Eu não estou fazendo essa passagem rápida. Mas que sujeito que é? Não pode ser João, não pode ser Maria, porque isso tem que ser, por princípio, excluído da nova inteligibilidade. Esse sujeito tem que ter um estatuto de res cogitans, ou um estatuto, né, de sujeito transcendental, que Kant vai chamar. O que é o sujeito transcendental? Um X, uma incógnita. Assim que ele chama o sujeito transcendental. Então essa é a via transcendental. Mas esse transcendental não é mais o transcendental clássico, não é mais o transcendental de Platão, não é mais o transcendental da antropologia cristã. É um outro transcendental. Transcende o empírico como condição de possibilidade da nova inteligibilidade. Porque o empírico é o lugar do múltiplo, o empírico é o lugar do sensível, o empírico é, né, aquela instância a partir da qual nós não podemos fazer ciência. Então essa via, ela é aporética, ela é transcendental, mas não é transcendente. Ela é aporética. Por quê? Porque ela exclui o sujeito. O sujeito funda o saber, mas está fora do saber. Funda a ciência, mas está fora da ciência. Por quê? Por petição de princípio, ela não pode, o sujeito não pode ser objeto da ciência. Porque se fosse objeto da ciência, não poderia fundá-la. Mas existe uma outra via. Essa é a via desenvolvida por Descartes, Kant, etc. Mas existe uma outra via. A outra via, que é representada por Hobbes, é a aposta na possibilidade de tornar o homem objeto dessa nova inteligibilidade. Igual nós temos objetos físicos, nós podemos também pensar o homem como um objeto. E essa via, que é imanentista, essa via é a via de abertura das ciências humanas. Eu falei rapidamente sobre isso, não é? Porque eu quero passar para a última parte, eu estou muito preocupado com o tempo aqui. Então, a gente pode dizer que as ciências humanas, elas, a gente pode ver isso nos vários manuais que a gente lê sobre o surgimento das ciências humanas, ela precisa de introduzir uma ruptura com a via transcendental, porque a via transcendental suscita um veto epistemológico à própria ideia de ciências humanas. Por que um veto epistemológico? É aquilo que Pierre Greco fala da psicologia. Os psicólogos, quando têm certeza que estão fazendo ciência, não sabem se estão fazendo psicologia. Quando têm certeza que estão fazendo psicologia, não sabem se estão fazendo ciência. Ou seja, por quê? Né? Porque a psicologia é a primeira das disciplinas das ciências humanas que cai sobre o veto epistemológico. Se você quer estudar o sujeito como objeto, é imediata, né, a contradição, tornar o sujeito objeto. É impossível. Então essa é a via das ciências humanas. E o grande esforço das ciências humanas é a superação desse veto epistemológico. Eu falei que ia citar uma espécie de nota, assim, a palestra do Paul Gilbert, né, quando ele fala de Sartre e depois de Heidegger. Né? Ora, a fenomenologia, ela exatamente vai se revoltar, não diretamente contra o veto epistemológico, mas ela vai se revoltar com toda tentativa de superar o veto epistemológico pela via imanentista da objetivação, ou seja, de transformar o humano em objeto da ciência. As investigações lógicas de Husserl, que foram citadas ontem, né, pelo professor Paul Gilbert, nos seus prolegômenos, é um imenso esforço de mostrar que o naturalismo, se você leva o naturalismo às suas últimas consequências, ele não funda ciência alguma. Ele leva a contradições
aporias insuperáveis. E foi por isso, né, que depois Sartre vai deixar de lado o naturalismo e vai combater toda tentativa de pensar o humano à luz das ciências humanas naturalizadas, inclusive fazendo uma crítica acerba à psicanálise. Essa que foi a discussão. Por isso, não é o existencialismo, é o humanismo. É o humanismo porque resgata no homem aquilo que escapa, digamos assim, ontologicamente a toda tentativa de naturalizá-lo, ou seja, uma tentativa de superar o veto epistemológico através da naturalização do homem. É nesse sentido que o existencialismo é o humanismo. E é nesse mesmo sentido, né, que ele também cita Heidegger, quando Heidegger diz, e aí retornando à questão da condição existencial do homem, de origem bíblica, Heidegger diz, né, que nós não podemos aceitar nenhuma forma de antropologia ou de antropologismo. Por quê? Porque o antropologismo sempre define o homem como um ente entre outros entes, quando a única maneira de compreender o homem seria através de uma analítica do Dasein, ou seja, dos modos de ser do humano que nós encontramos na cotidianidade, que nós encontramos na nossa vida. Não pensar no homem como uma essência igual à essência dos outros entes, apenas com algumas propriedades distintivas. Como se diz, o homem é animal, diferença específica, racional. Ele nega isso. O homem é Dasein, ou seja, o homem é abertura originária ao mundo, abertura originária para o ser. Vamos dizer assim, o homem é lugar de manifestação do ser. Então é nesse sentido que tanto Sartre quanto Heidegger, né, vão recusar a naturalização do humano. Bem, a briga entre Sartre e Heidegger, que vai aparecer na Carta sobre o Humanismo, que o professor Gilbert falou ontem, vem de uma série de leituras daquilo que a gente pode dizer do ponto de vista hermenêutico. Gadamer tem uma expressão magnífica quando ele fala, né, em história dos efeitos, né? Wirkungsgeschichte. Então, a história do pensamento é a história dos efeitos. Sartre leu Husserl, leu a fenomenologia, mas ele não leu um monte de coisa de Husserl, que é um campo imenso, né? Ele leu alguma coisa de Heidegger e traduziu, por exemplo, de uma maneira completamente equivocada, Dasein como natureza humana, porque ele estava baseado na tradição francesa. Mas isso não é contra Sartre, né? Esses erros, essa errância, são erros fecundos que tornaram Sartre Sartre. Então hoje nós não estudamos Sartre porque ele traduziu Dasein errado, nós estudamos Sartre porque ele é Sartre, né? Então é uma história dos efeitos. E da mesma forma que, a meu ver, Husserl criticou mal Heidegger, né, a gente pode dizer que talvez Heidegger não tenha tido muita atenção, né, em Sartre. Então essa discussão já é uma discussão mais específica lá na história da filosofia. O que importa é que tanto Husserl como Sartre como Heidegger recusam a naturalização do homem, cada um com uma ênfase diferente acerca de se essa recusa ela se dá dentro dos quadros do antropocentrismo ou não. Mas isso vamos deixar de lado para eu terminar. Se o homem deve ser pensado como condição existencial, e essa condição existencial ela é
digamos assim, o topos, para retornar no início da fala, de onde brota, digamos, a árvore da reflexão da filosofia. Então, eu queria dizer o seguinte: eu falei que Sartre criticou acertadamente a psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise que Sartre aprendeu foi a psicanálise da sua época, que era inteiramente biológica, biologizada, naturalizada. Mas, e hoje? Então, chega uma pessoa, te procura no consultório. Então, a pessoa que te procura, muitas vezes, estou pensando aqui em um caso específico, né? Mas não se encontra aqui, nem se encontra a Iures, perto daqui de Belo Horizonte, mas que chegou com 2 páginas escritas, e na primeira entrevista ele falou assim: eu vou te falar o meu problema. E ele leu 2 páginas, em que ele fazia análise minuciosa dos problemas da vida dele. E no final ele falou: bom, isso aí é para nós começarmos, né? Eu venho aqui buscando autoconhecimento. E o que você faz com isso? Claro, você acolhe, mas agora eu falo metaforicamente, apenas por efeitos retóricos, né? Você pega, embrulha aquela folha e joga na lata de lixo. Por quê? Porque o que apareceu ali naquele momento é o fechamento, é o desejo de controle. O que apareceu ali é uma situação narcísica, e ela precisa ser quebrada. Essa situação narcísica vamos dizer, podia ser metaforizada naquela frase: o inferno são os outros. Eu sou narcísico porque eu sou objetivado pelo olhar dos outros, como dizia Sartre. Então é preciso de quebrar. Ele falou: nada disso importa. E levar com que aquele sujeito compreenda a sua finitude, ou, na linguagem psicanalítica, faça a travessia da castração. Uma linguagem que às vezes afasta as pessoas da psicanálise por causa, assim, da conotação muito imediatamente sexual. É preciso fazer a travessia da castração, aceitar a finitude. Mas a aceitação da finitude não é um convite para a morbidez, porque exatamente a não aceitação da finitude, essa não aceitação da finitude, que alimenta os impasses. Isso alimenta os impasses. A pessoa fala assim: eu estou casado, mas eu tenho atração por outras mulheres, coisas assim. Porque o que você quer? Me dê a fórmula. Porque eu amo a minha mulher e desejo as outras, por exemplo. Então me dê a fórmula que concilie tudo. Então ele faz aquela análise longa e que na verdade sempre redunda no impasse. Então a psicanálise é esse encontro, que não é um encontro filosófico, mas é um encontro em que aquela pessoa que está demandando, e geralmente demanda amor, demanda compreensão, faz a aprendizagem da finitude. Mas a aprendizagem da finitude, a travessia da castração, é a travessia dos impasses e do convite pela responsabilização por si mesmo. E por isso que a ética da psicanálise é dita ética do desejo, porque o desejo jamais se satisfaz. Freud, ele usava 2 palavras, né? Ele falava assim: satisfação, né? Satisfação das pulsões, né? Usava Befriedigung. E desejo? Ele não falava satisfação do desejo, ele falava realização do desejo, Erfüllung. Ele fala: o sonho é Wunscherfüllung, é realização do desejo. Ou seja, o desejo, ele está sempre, digamos,
nos movendo para além de nós mesmos e nos obrigando a nos enfrentar com o desamparo. Isso que a psicanálise faz, né, de uma maneira no cotidiano, de uma maneira muito mais sem grandes voos filosóficos, aparece exemplarmente num trecho de um escrito de Heidegger, que foi citado por Jorge Agamben, hoje está sendo muito lido no Brasil, em que ele fala que eu acho que eu tenho aqui, eu vou ler porque é bonito, então senão vai perder a beleza. Os mortais são aqueles que podem ter a experiência da morte como morte. O animal não pode, mas o animal tampouco pode falar. A relação essencial, isso é do Heidegger, né? A caminho da linguagem. A relação essencial entre morte e linguagem surge como num relâmpago, mas permanece impensada. Linguagem e morte. Morte, aprendizado da finitude. E a linguagem, abertura, inovação semântica, como diz Riquet, convite do desejo, né, de criar e recriar o mundo. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Eu queria agradecer as duas excelentes contribuições do professor Maurício e do professor Carlos Davi. Bom almoço, boa tarde.